Olá, meu nome é Ícaro e eu vou estar acompanhando aqui vocês no nosso estudo, ok? No nosso curso, com o assunto de leis da termodinâmica. Temos duas leis da termodinâmica. A primeira lei tem muito a ver com o princípio da conservação de energia. No caso, o princípio da conservação, ele nos diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Fazendo isso para a energia, no caso, se a gente tem aqui dois bloquinhos, um de 100 joules de energia e depois de um tempo ele tem 80 joules de energia, então quer dizer que ele cedeu 20 joules para o meio, para um outro bloco, enfim. Então, se a gente tem aqui que no início ele tinha 100 joules, o final vai ter que ter a mesma energia, ok? Se a gente não soubesse esse 20 aqui que ele cedeu, só de ver esse 80 a gente sabe que ia ter que ter cedido 20 joules, porque ao somar 80 mais 20, a gente chega de novo nos 100 joules que a gente tinha no início. Então vamos lá. No caso, essa daqui é a nossa primeira lei da termodinâmica, ok? E ele quer dizer que a variação de energia é igual à quantidade de calor menos o trabalho realizado, sendo que essa quantidade de calor e esse trabalho realizado, eles são as trocas energéticas aqui, ó, que esse gás, por exemplo, tem com o meio exterior. No caso aqui do nosso exemplinho aqui embaixo, ó, esse gás aqui embaixo, ele está aqui dentro e é cedido 20 joules de energia para ele. Isso aqui dourado aqui em cima é um êmbolo. Esse êmbolo é como se fosse aquele êmbolo da seringa, aquele plásticozinho da seringa. Ele aperta, aí diminui o espaço e a gente puxa e ele aumenta o espaço lá dentro, ok? A gente cedendo 20 joules de energia aqui dentro, a gente vai ter que ΔU, a variação da energia, é igual a 20 menos esses 3 joules aqui. Esses 3 joules tem da decorrência de que a gente aumenta aqui a quantidade de calor, então a gente aumenta a temperatura, então vai começar a bater aqui nas paredes esse gás, ele vai ficar agitado. Batendo aqui em cima, ó, nesse êmbolo, vai fazer com que esse êmbolo suba. Quando esse êmbolo aqui começa a subir, quer dizer que o gás está realizando o trabalho, já que a força que o gás está exercendo está fazendo com que o êmbolo se desloque, ok? Então esse trabalho aqui é de 3 joules, então a variação de energia é 17 joules, ok? Só para lembrar que esse triângulozinho aqui é o delta, ok? E esse delta é uma variação, certo? Então ΔU pode ser escrito como UF menos UI, que é o final menos o inicial. Vamos agora para o nosso primeiro exemplo. Vamos lá. Ao receber uma quantidade de calor de 50 joules, a quantidade de calor é o quê? 50 joules. Um gás realiza um trabalho igual a 12 joules. Trabalho igual a 12 joules. Lembrando que a unidade no SI de energia é joules, então se não tiver em joules, você vai ter que transformar, ok? Sabendo que a energia interna do sistema antes de receber o calor, se é antes de receber o calor, então é UI inicial, é de 100 joules. Qual será esta energia após o recebimento? Então ele quer a energia final. Então vamos lá, ΔU é igual a Q menos trabalho, tal. O inicial, a gente pode escrever isso aqui como o inicial menos o final. E esse Q aqui é 50 joules. E esse tal é 12, menos 12 joules. O inicial, ele deu pra gente que é... Opa, perdão, fiz ao contrário aqui, galera. Aqui é final menos inicial. Final menos inicial. Aqui é o final menos 100 joules. 50 menos 12 é 38, ok? E o F é o que a gente quer achar. Esse 100 está negativo, vai passar positivo. 38 mais 100, 138. Acabamos por aqui? Não, falta o quê? A nossa unidade, gente. Lembrando que aqui na física a gente sempre tem que colocar a nossa unidade.
Porque se a gente não colocar a unidade, vai ser só um número qualquer arbitrário. A gente tem que colocar sempre nossa unidade, ok? E a unidade de energia é Joule, certo? Vamos lá. A nossa segunda lei da termodinâmica, ela tem muita aplicabilidade, porque ela está muito ligada ao rendimento das máquinas térmicas, ok? E ela é ilustrada aqui, ó, por dois enunciados. O primeiro pelo Clausius, que diz aqui, ó, que o calor não passa espontaneamente de um corpo para outro de temperatura mais alta. Ou seja, vamos lá. A gente já sabe que o calor ele é uma energia em trânsito que flui do corpo mais quente para o corpo mais frio, de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, se a gente tem aqui um bloquinho com uma temperatura T1 e um outro bloquinho aqui perto dele de temperatura T2, sendo que T1 é maior do que T2, a gente sabe que o calor vai fluir aqui, ó, de T1 para T2. O calor vai fluir do mais quente para o mais frio, do mais quente para o mais frio. Mas, enunciado aqui por Clausius, ó, que o calor não passa espontaneamente, ok? Essa daqui, ó, é a nossa forma espontânea que a gente tem, que o calor flui do mais quente para o mais frio de forma espontânea. Mas ele pode fluir de maneira não espontânea. O que é isso? Ele pode fluir de maneira forçada. A gente tem aqui de novo um bloquinho T1 e um T2, sendo que T1 é maior do que T2. Então, o calor era para estar fluindo assim, né? Do mais quente para o mais frio. Mas nesse caso não. Vai acontecer dele estar fluindo do mais frio para o mais quente, mas não vai ser de maneira espontânea. A gente vai ter que realizar trabalho para isso acontecer. Vai ter que ceder energia para o corpo, vai ter que fazer de uma maneira forçada para que o calor flua do mais frio para o mais quente. Ok? Esse é o enunciado de Clausius. Agora, o segundo enunciado da lei da termodinâmica é que é impossível construir uma máquina operando em ciclos cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Ok? A gente tem aqui duas máquinas térmicas. Essa primeira aqui, ela pega da fonte quente e aí vai para a fonte fria, ok? E a segunda é ao contrário. Mas veja só, essa fonte quente, ela pega essa quantidade de calor aqui, que é uma energia, e vai para a fonte fria, e aí ela realiza trabalho na metade do caminho, ok? O que isso significa? Que a gente tem aqui o bloquinho, entre aspas, T1 e o bloquinho T2, e o calor está fluindo aqui de maneira espontânea. Só que nessa metade do caminho aqui, em que o calor está fluindo, ele realiza trabalho. Por exemplo, uma caldeira de carvão, ela realiza trabalho quando o vapor passa por uma hélice, ok? E aí, no caso, ela está realizando trabalho, porque está fazendo uma força e fazendo um deslocamento e está realizando trabalho. Nesse segundo caso aqui, de novo T1 e T2, agora o calor está fluindo do frio para o quente. Só que para isso acontecer, olha aqui, ó, tem que estar cedendo trabalho, tem que estar realizando trabalho para fazer isso de maneira não espontânea, ok? Agora a gente vê as eficiências das máquinas térmicas, ok? A eficiência da máquina térmica que vai do quente para o frio é a quantidade de calor cedido aqui, quantidade de calor não, a quantidade de trabalho realizado aqui, ó, por unidade de calor inicial. Ou seja, o quanto de calor é cedido na forma de trabalho. Dessa segunda máquina que faz ao contrário, é a quantidade de calor inicial por quantidade de trabalho realizado, no caso realizado na máquina, não pela máquina, para poder fazer o ciclo inverso, ok? Então, é o quanto de trabalho é recebido em relação ao calor inicial, a quantidade de calor inicial. Vamos lá para o nosso segundo exemplo. Uma caldeira a temperatura de 600 Kelvin, então uma temperatura inicial, fonte quente, né, 600 Kelvin, K maiúsculo, fornece vapor correspondente a, então é fonte quente, então é Q1 igual a 1000 calorias, por segundo, em uma turbina. O vapor, depois de passar pela turbina, cede ao condensador, a fonte fria, Q2, 800
quilocalorias. Quilo minúsculos. Ou seja, só para fazer um parêntese aqui rapidinho. Esse K aqui e esse K aqui não são a mesma coisa, viu? Esse K aqui é Kelvin, esse K aqui é quilo, é um prefixo. E a gente pode reparar aqui, ó, que tem uma perninha menor, o quilo, e uma perninha maior, a unidade Kelvin. Então, quilograma, por exemplo, aqui, ó, a gente escreve com a perninha menor, justamente porque são 1000 gramas, que é igual a 10 elevado a 3 de grama. Esse 10 elevado a 3, ó, é o prefixo quilo, por isso que é quilograma. Centigrama, por exemplo, seria 10 a menos 2 de grama, que vem do centímetro, por exemplo. Tá. Então aqui a gente tem que não é 1000 calorias, é 1000 quilocalorias. Então é 1000 vezes 10 a 3 calorias e 800 vezes 10 a 3 calorias. Só que a gente está trabalhando aqui em calorias, né? Mas a gente sabe que a unidade não é si, é em joules. E aqui já dá pra gente, ó. 1 quilocalorias é 4 joules. Então a gente só tem que multiplicar esses valores aqui por 4 para a gente ter os valores em joule, que aqui vai ser 4.000 joules e 3.200 joules. Joule e joule. Certo? Então vamos lá. Ele quer saber seu rendimento. Ok? Ele quer saber o rendimento E. A gente sabe que o rendimento E é trabalho sobre Q1. E esse trabalho, ele pode ser escrito como Q1 menos Q2, já que a gente viu lá atrás que a gente recebe uma quantidade de calor 1, realiza trabalho e depois depois continua uma quantidade de calor menor para a fonte fria, que é Q2. Então, para a gente achar o trabalho, é só fazer essa diferença entre Q1 menos Q2. Então, a gente tem aqui, ó, que o trabalho é esse valor aqui, ó. Vou botar esse hashtag aqui para significar isso. Ok? Então, isso aqui pode ser escrito como Q1 menos Q2 dividido por Q1. Então, a gente pode só agora substituir os valores. Q1 é 4.000 vezes 10 a terceira, menos Q2, que é 33.200 vezes 10 a terceira. Tudo isso dividido por Q1, que é 4.000 vezes 10 a terceira. Ok? Esse rendimento se a gente tem esses valores aqui diminuindo, 4.000 vezes 10 a terceira, 3.200 vezes 10 a terceira. Então, a gente diminui os valores na frente da potência, já que eles têm a mesma potência, que é 10 elevado a 3. Então, a gente diminui esse valor aqui da frente. Então, é 4.000 menos 3.200, que dá 800 vezes 10 a terceira, dividido para 4.000 vezes 10 a terceira. Corta esses zeros aqui, que é uma divisão. E 8 dividido para 40 é 0,2. E vamos aqui fazer rapidinho essa divisão dessas potências. 10 elevado a terceira dividido por 10 elevado a terceira. Conserva a base e diminui os expoentes. Já que tem a mesma base, né? Então a gente consegue fazer isso. 10 a menos 3, menos 3. Então fica 10 elevado a 0, que é igual a 1. Ok? Então, vezes 1, que vai ser 0,2. E transformando isso para porcentagem é 20%. Ok? Com isso a gente encerra a nossa aula das leis da termodinâmica. Ok? E até a próxima. Olá, meu nome é Ícaro e eu vou continuar aqui com vocês com o nosso curso pré-física falando sobre o assunto do ciclo de Carnot, ok? No final do século XIX, a gente acreditava que poderia criar uma máquina térmica que ela trabalhasse fornecendo 100% de energia na forma de trabalho com rendimento de 100%. A gente já viu que nas máquinas térmicas a gente tem duas fontes, a quente e a fria, ok? E que um ciclo do quente para o frio e na metade do caminho cede energia na forma de trabalho, ok? Que é como a máquina funciona, que é realizando esse trabalho aqui. Só tem essas duas fontes para que no meio do caminho tenha como realizar trabalho, ok? Só que acreditava-se que podia criar uma máquina que, no fim das contas aqui, ela pegasse essa forma e fizesse 100%
para realizar trabalho. E isso é impossível. Não se tem uma máquina que consiga pegar toda a quantidade, por exemplo, que a gente coloca de carvão numa fornalha. A gente coloca aqui uma quantidade de carvão e aí tem uma quantidade de calor aqui. E aí toda essa quantidade de calor que vai ser transformada em trabalho. Não tem como, ela vai ter que ter uma parte dela perdida, que vai para fonte fria, ou ao contrário, se for da fonte fria para quente, vai receber trabalho, mas nem tudo isso vai conseguir gerar o que se espera daquela máquina. Mas foi criada, teoricamente, um modelo pelo Carnot que tivesse uma máquina que conseguisse ter esse rendimento de 100%, ok? Uma máquina teórica. E aí ele criou essa máquina fazendo essas curvas aqui, que são curvas de transformações. Aqui, essa daqui de L até M é uma transformação isotérmica, reversível. É importante ressaltar que ela é reversível. E de M aqui até N é uma transformação adiabática. Essa aqui de baixo é outra isotérmica e essa daqui é outra adiabática. Por isso que tem que ser reversível, porque esse ciclo aqui, ó, tem que vir na isotérmica e depois tem que voltar aqui, ó, do outro lado, ok? Por isso que elas têm que ser reversíveis, porque senão a gente não conseguiria isso. Ok? Isso daqui é a cara de como Carnot imaginava que seria essa máquina. Ela funcionaria dessa maneira, fazendo essas transformações, certo? E, no caso, conseguiria ter 100% de rendimento na forma de trabalho, pegando tudo que tem da energia e realizando o trabalho, ok? No caso, a eficiência dela seria dessa forma que a gente acharia. 1 menos T2, que é a temperatura da fonte fria, sobre T1, temperatura da fonte quente, ok? Vamos lá, para o nosso exemplo. Uma certa máquina térmica ideal funciona realizando o ciclo de Carnot. Em cada ciclo, o trabalho útil fornecido pela máquina é de 1000 joules. Vamos anotar aqui os nossos dados. Nosso trabalho é 1000 joules. Sendo as temperaturas da fonte térmica 127 graus Celsius e 27 graus Celsius, então é T1 127 graus Celsius e T2 27 graus Celsius. A gente já sabe que a gente tem que trabalhar em Kelvin, então para transformar a temperatura de Celsius para Kelvin, vamos lá, temperatura em Celsius para Kelvin tem que somar 273, e aí a gente vai achar a temperatura em Kelvin. Ok? Temperatura em Celsius mais 273. Então, a temperatura T1 vai ser 400 Kelvin. Lembrando que o K aqui tem que ser maiúsculo, que é Kelvin. E 27 graus Celsius é 300 Kelvin. Ok? Então, vamos lá. Na alternativa A, ele pede o rendimento dessa máquina. Vamos lá. O rendimento, a gente já sabe que o rendimento é 1 menos T2 sobre T1. Ok? O rendimento é 1 menos T2, que a gente já sabe que é 300, sobre 400. Ok? É uma divisão, então a gente pode simplificar esses zeros. Essa eficiência, 3 sobre 4, é 0,75. Então, essa subtração vai ser igual a 0,25 ou 25%, ok? Essa daqui é a nossa resposta da alternativa A. Da alternativa B, a quantidade de calor é rejeitada pela fonte fria, ok? Ou pela fonte quente, perdão. Ou seja, ele quer retirada da fonte quente. Então, ele quer a quantidade de calor Q1. Fonte quente, então é Q1, ok? A gente consegue achar ele fazendo aqui que o rendimento é igual ao trabalho sobre Q1. A gente já tem essa quantidade aqui de trabalho, que é 1000 joules. Lembrando que tem que estar em joules. Esse Q1 aqui é o que a gente quer achar, que é Q1. Isso tudo é igual a eficiência, que a eficiência a gente já sabe que é 25% ou 0,25. Ok? Tá dividindo aqui, a gente vai passar multiplicando.
Então a gente vai ter que 0,25 Q1 é igual a 1000 joules. E aqui tá multiplicando, vai passar dividindo. Então a gente vai ter que Q1 é igual a 1000 dividido para 0,25. Então a gente vai ter que Q1 é igual a 1000 dividido para 0,25 vai ser 4.000 joules. Vamos lá, AC. Vou apagar a A aqui e vou fazer a C no lugar. Agora ele quer saber a quantidade de calor rejeitada pela fonte fria agora, ok? Se ele quer o calor da fonte fria, então é Q2, certo? Quer saber essa quantidade aqui. Vamos lá. Dessa vez a gente consegue utilizar, que a gente já viu nas aulas passadas, que o trabalho é Q1 menos Q2, ok? O trabalho a gente já sabe quanto que é 1000. Tudo tem que estar em joule, lembrando. Q1 é 4.000 menos Q2. Agora a gente vai passar isso daqui para o outro lado subtraindo, então vai ficar menos Q2 é igual a 1000 menos 4.000. Menos Q2 é igual a 1000 menos 4.000 dá menos 3.000. Multiplicando tudo isso daqui por menos 1 para esse Q2 ficar positivo. Q2 é igual a menos com menos dá mais, menos com menos dá mais. Então aqui também vai dar positivo 3.000 joules. Com isso a gente encerra a nossa aula agora do ciclo de Carnot. Então é isso, obrigado e até a próxima.